atividade cultural, é uma atividade social, afinal de contas, o que é o artesanato? Existe um entendimento, e vocês vão discutir aqui com todos os convidados, e principalmente entre vocês. O artesanato é multidisciplinar, ele tem aspectos econômicos, porque ele é um setor produtivo, e eu vou falar tudo interrogando, né? É um setor produtivo, ele é uma atividade cultural, ele tem uma interface com questões ambientais, ele está envolvido com ciência e tecnologia, inovação, design. 80% desse público são mulheres, tem a ver com a política de mulheres, dos povos originários. Então, saúde, educação. Então, o artesanato pode ser uma política restrita a uma pasta? Então, como que essa política vai ser construída? E no momento, e aí pegando um histórico, o diagnóstico foi feito, entregue no final do ano passado, né, Laura? Aqui, em dezembro, na transição de governo. E qual foi, eu acho que uma boa notícia, esse diagnóstico foi assimilado por quem entrou e começou a utilizar esse diagnóstico como pauta para atender aqueles apontamentos que vocês fizeram lá. Então, trabalhar a memória do artesanato, vocês vão ver que os eixos têm a ver com os eixos do diagnóstico. Mas esse momento é um momento, inclusive, que vocês podem ir além, podem modificar, porque a pauta é de vocês, vocês que vão determinar. Então, é muito importante que vocês, eu sei que todos estão cansados, quero parabenizar aqui quem enfrentou essa jornada, igual o pessoal do Amapá. Quantos dias de viagem, gente? 2 dias de viagem, Rio de Janeiro com 22 horas de viagem, pessoal de Alagoas. Então, assim, foi uma jornada, vamos chamar de uma jornada épica. Então, por mais, a Bahia também, que é uma jornada, então nós temos aqui, que apesar de Sergipe também, é uma jornada, gente, sei que todos estão cansados, mas é fundamental aproveitar da melhor forma possível esse tempo. Então, eu vou passar a palavra para os nossos convidados, cada um vai ter um tempo aproximado de 15 minutos, claro, eu vou tentar não ser rígido demais, tá, pessoal? Cada um vai fazer um tipo de abordagem, mas o que vocês têm que ter em mãos? Lápis e caneta. As dúvidas, sugestões ou questões que vocês queiram apresentar aos convidados à mesa, ou até mesmo levantar, né, que não tenha sido abordado, aqui, ó, a Cleia está mostrando, existe um formulário, eles vão distribuir, e para que vocês possam já ir repassando à mesa, para que a gente possa estabelecer esse diálogo com eles, tá bem? Então, eu fiz essa introdução, mas agora, e para aqueles artesãos que ainda não tiveram acesso ao diagnóstico, ele está disponível, é um documento, existem 2 versões, uma de 400 páginas, que vocês têm a obrigação de ter ele em mãos, tá certo? Ninguém consegue ler tudo, mas pesquisem, usem como se fosse um livro de receita, que vocês não leem um livro de receita todo, mas de vez em quando vocês vão lá e consultam aquilo que é interessante. E existe no site do PAB também um sumário executivo, que é a versão reduzida. Para quem não tem tempo ou nem disposição para ler 400 páginas, no mínimo leiam o sumário executivo. E por que é importante? Os problemas que os pesquisadores apontaram lá reflete o que vocês falaram durante as entrevistas, e para aqueles que não foram entrevistados, tem questões que não estão lá. Então, primeiro fazendo essa provocação, e agora também vocês, nesse espaço que é de vocês poderem fazer esse registro, tá bem? Então, eu vou iniciar aqui com a Eluana.
A Eluana, o que a gente pediu para abordar, gente, foi exatamente o projeto de lei que ela disse, né, que é 152. Já foi desarquivado 4673, que está tramitando no Senado, né? A abordagem que nós pedimos para o doutor Jean é falar da experiência da Frente Popular e Parlamentar do Artesanato Mineiro, que é uma iniciativa de construção da política estadual do artesanato, com todos esses aspectos, né? E a Yolanda vai falar sobre a perspectiva dos artesãos. Então, assim, a federação aqui participou do diagnóstico, tem participado dessas lutas juntos com vocês, né? E tem batalhado e participado, inclusive, da frente parlamentar. Então, só que eu estou falando da ordem, gente, mas eu quero que vocês fiquem à vontade para ver quem começa. Ok? Pode ser, Eluana. Bom dia, já beirando boa tarde, mas a gente ainda não almoçou, então continua bom dia. E eu queria ouvir o bom dia de vocês, que é para a gente dar uma acordadinha. Bom dia, gente! De novo, bom dia, gente! A gente tem aqui 12 estados representados, né? Que maravilha! Lá no Amapá, recentemente, a gente participou também do nosso Congresso Estadual de Artesanato. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a história de uma lei, que é a Lei Trocal, é um projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues. Eu trabalho com o senador Randolfo Rodrigues lá no Amapá. E essa lei, ela é uma lei de 2015, na verdade. Essa lei, ela veio através de um grupo de artesãos. Esse grupo de artesãos no Amapá falava sobre a necessidade de haver um projeto que fosse o seguro defeso do artesão, porque existem matérias-primas que não estavam podendo ser colhidas e que estavam sendo impedidos pelo próprio IBAMA. Então, o que a gente precisa? A gente falou recentemente aqui que é necessário que a gente construa essas relações para que a gente tenha aí políticas públicas eficientes e efetivas e que garantam esse ofício que é o ofício do artesão. Então, essa lei foi apresentada pelo senador, de autoria do senador Randolfo, foi apresentada pelo senador Randolfo, mas ela é de autoria dos artesãos. Ela leva o nome de um mestre artesão chamado Trocal. Então, o mestre Trocal é quem dá nome a essa lei. É um mestre de lá do Oiapoque, extremo norte do Brasil, lá na Amazônia. E aí, essa lei foi arquivada, porque quando chega o final da legislatura, normalmente quando não tem prosseguimento, essa lei é arquivada. A gente passou por alguns anos tenebrosos, né, que foram muito ruins para a política de cultura no Brasil, para a política de artesanato e para a política como um todo. E, portanto, essa lei, ela não era de interesse desses governos. A gente parte agora para o ano de 2023. E as coisas mudaram tanto de panorama que o Congresso Amapaense dos Artesãos pôde contar com todos os municípios do nosso estado e com 200 artesãos presentes. Vieram caravanas dos 16 municípios. E a provocação que esse Congresso dos Artesãos lá no Amapá fez cadê a lei trocal? Como é que a gente faz para ter a lei trocal? Olha como é importante o trabalho da gente se reunir para construir políticas públicas que vão servir para a gente, para as outras gerações e que vão servir, por exemplo, no caso da lei trocal, para o planeta. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E os artesãos trouxeram essa demanda. E o senador Randolfo Rodrigues disse: eu quero apresentar esse projeto novamente. Vá lá, palestre. Eu não vou poder estar presente no Congresso Estadual, talvez eu não esteja presente no Congresso Nacional, mas eu quero que você leve a minha mensagem e diga que eu estou na defesa dessa categoria, desse setor que é importante para a cultura, é importante para nosso enraizamento, para nossa transcendência, é importante para nossa bioeconomia, é importante para nossa cadeia da sociobiodiversidade. É importante para o setor da economia, da cultura,
da economia solidária, da economia que acontece entre essas pessoas que cuidam, que são essas mulheres. É importante para a saúde mental, como a gente já falou. E aí, essa lei já foi reapresentada no Congresso, tá? Ela foi encaminhada agora para a Comissão de Assuntos Sociais, e ela está sob o número no Congresso 4673. Se vocês procurarem a lei 4673, é a lei trocal de autoria do senador Randolfo Rodrigues, e lá está perguntando sobre a importância e a prioridade dessa lei. Você já pode votar lá na lei e dizer que sim, ela tem importância, tem prioridade, é importante que a gente fale sobre ela assim. Então, esse momento é um momento especial para a gente, como ativistas de cultura. Eu sou ativista de cultura, além de ser assessora do senador Randolfo. Para a gente que é ativista de cultura, é uma lei extremamente importante. E ela é muito importante que esteja sendo apresentada aqui nesse congresso, que é o Congresso Nacional dos Artesãos, porque ela vai beneficiar todos os artesãos do Brasil. Ela é muito importante também, e o Congresso ele já passa a ser histórico, porque a gente começa aqui a campanha pela celeridade da aprovação dessa lei. Então, parabéns desde já a todos os artesãos brasileiros que lutam, tá, pelas políticas públicas do artesanato. Palmas para vocês. Eu queria que vocês mesmos estivessem aqui comigo, aplaudindo, porque a gente está iniciando aqui no Congresso Nacional essa campanha pela celeridade e aprovação da lei. E por que essa lei é importante? Alguém aqui trabalha com matéria-prima que seja natural? Quem? Perfeito. A lei trocal é a lei do seguro defeso para o artesanato brasileiro. Aquelas pessoas que trabalham com matérias-primas naturais, que sofrem sazonalidade, ou seja, nem sempre dá para a gente colher. O IBAMA, às vezes, também tem as regras para que a gente faça a coleta, por exemplo, lá no Amapá do cipó titica. Em outros lugares, quando chove muito, a gente não pode coletar barro, então a gente não pode fazer louça. Então a gente vive aí um processo de mudanças climáticas, e que a sazonalidade ela tende a ficar mais feroz, ela tende a aparecer muito mais, ser muito mais destacadas. E nesse ambiente, que é um ambiente que impacta o planeta inteiro, o Brasil atualmente ocupa um local de centralidade. O planeta inteiro quer saber como o Brasil vai continuar preservando o que tem de biodiversidade, e o artesanato brasileiro demonstra o que já aprendeu e como que o planeta pode aprender com esse artesanato. O artesanato brasileiro trabalha com matérias-primas naturais e de maneira respeitosa há séculos. Nossos povos originários fazem isso também os nossos povos quilombolas. Toda a diversidade cultural que existe no Brasil trabalha de maneira muito proeminente e traz lições muito vigorosas para o planeta, nessa questão, nesse panorama que é o enfrentamento das mudanças climáticas e da resiliência que nós precisamos ter para esse enfrentamento. Essa resiliência, ela é demonstrada pelos artesãos, quando os artesãos não coletam, por exemplo, o cipó titica, não coletam algumas sementes por determinado período do ano. Portanto, essa lei, ela tem como objetivo garantir que ainda continue acontecendo a geração de emprego e renda nesse setor. É um benefício que dura, no período da sazonalidade, por exemplo, 6 meses, 3 meses, dependendo da matéria-prima. Essa matéria-prima, ela é uma matéria-prima que vai ser estabelecida ou regulada pelo próprio IBAMA. E durante esse período, o artesão que vive daquela matéria-prima, praticamente em sua exclusividade, receberá um salário mínimo para continuar administrando as suas contas, a sua família e tudo mais. Nesse momento, que é um momento em que as pessoas estão discutindo as mudanças climáticas e que o Brasil vai sediar a COP30, vocês sabem o que é a COP30?
COP30 é um dos eventos mais importantes do planeta para definir os rumos que a gente precisa definir enquanto sociedade, enquanto humanidade, para continuar existindo nesse planeta, existindo nesse mundo. Então, a lição que o artesanato brasileiro traz para o planeta é muito importante. Esse projeto de lei vai ajudar a gente, por exemplo, a verificar quais são as matérias-primas que são sazonais, quantas pessoas trabalham com ela e de que maneira o planeta pode refletir a respeito de como a gente lida com esses nossos patrimônios, que são patrimônios naturais, que são patrimônios culturais. A lei já está em consulta no Senado, peço que vocês entrem no site, que vocês verifiquem a possibilidade de enviar também um e-mail fazendo sugestões. Nós estamos abertos para receber essas sugestões todas. Ela já está em tramitação. Em pouco tempo ela vai passar para outras comissões e cada vez mais que a gente estiver mais articulado, mais rápido essa lei tramita no Congresso e a gente vai ter aqui um projeto de lei que se transforma em política pública de Estado realmente, que é o que a gente precisa. Queria finalizar minha fala dizendo que esse é um momento em que vocês se posicionam politicamente como um setor muito importante da bioeconomia, da sociobiodiversidade, do setor de economia da cultura e principalmente se posicionam politicamente em defesa do planeta. Isso aqui que a gente está vendo é enraizamento nas tradições, no nosso patrimônio cultural e transcendência na resiliência de perceber que estamos vivendo uma mudança, estamos vivendo as mudanças climáticas e que a gente tem condições de enfrentar essas crises, trabalhando política pública que respeita a natureza, respeita o artesão e respeita as gerações futuras. Muito obrigada, conte com o senador Randolph, contem comigo e vamos juntos. Obrigada, Eluana. Bom, doutor Jean, antes de começar, depois, Eluana, eu vou fazer mais 2 provocações, que aí depois você volta a falar. Hoje, no Congresso Nacional, estão tramitando 12 projetos de lei que tratam do artesanato. Esses 12 projetos, alguns são projetos muito pontuais, né? Um que trata só de certificação do artesanato. Recentemente, eu acho que 2 projetos de lei do deputado Fred Costa, que propõem um Fundo Nacional do Artesanato e a criação de um Conselho Nacional do Artesanato. Só que o que a gente percebe? Não existe um diálogo integrado entre os parlamentares e nem entre vocês, artesãos, e esses 12 parlamentares. Aliás, 12 não, só o deputado Fred Costa tem dois projetos de lei. Aí o que eu quero que vocês comentem é o seguinte: é positivo ter 12 projetos tramitando e sem um espaço de diálogo? Seria importante uma unificação desses projetos e ter uma discussão de uma política única e reunir todos esses temas que estão dispersos em um único projeto, e aí caberia a Frente Nacional, né, a Frente Nacional do Artesanato, puxar essa discussão, ou da forma como está caminhando está adequado. Então, lanço para o doutor Jean começar a sua fala já fazendo essa provocação. Também prefiro falar de pé aqui, mais perto de vocês. Mais uma vez, bom dia para todos e todas e todes. Bom dia. Bom dia a Doroteia, a Eluana, e a Holanda. Né? Prazer imenso estar aqui nessa mesa, nesse sofá, né? Mesa redonda, nesse sofá aqui, oval aqui com vocês. Prazer imenso estar aqui hoje. E eu vou contar um pouco a história de como chegamos até aqui e já também respondendo à provocação da Doroteia, que eu acho muito importante essas provocações, porque daqui que saem ideias, né, gente? Bem, na minha apresentação eu falei um pouco de mim e o porquê mesmo desse meu envolvimento, né, no artesanato. Eu não sou artesão,
E eu sei que a minha provocação como parlamentar incomoda às vezes algumas pessoas, né? Que as pessoas, quando eu fui eleito deputado, pensavam assim: ah, vai ser um deputado, ele é médico, ele vai tratar sobre a questão de saúde. Mas como a Doroteia colocou muito aqui, interessante, na hora que ela estava falando ali, essas interfaces do artesanato, eu e a Luana estava ali, a saúde, que é uma interface do artesanato também, né? E a gente não precisa ser para lutar, né? Eu sou homem e uma das principais bandeiras do meu mandato é o enfrentamento à violência contra as mulheres, né? E eu falo que eu estou nessa bandeira não para falar para elas e por elas, mas para falar para os homens sobre essa pauta. Eu sou branco e uma das principais bandeiras do meu mandato, do nosso mandato, é a questão racial, a questão quilombola. Então daí começou toda essa história lá na minha infância. Alguém me perguntou aqui hoje de onde vem essa situação da infância, né? Da infância, fazendo ali algo com barro para brincar, porque a gente produzia os nossos próprios brinquedos, indo nas barrancas do Jequitinhonha com a minha mãe lavar roupa, ouvindo as músicas dos nossos cantores regionais, participando dos festivais. Aí começou isso. Me tornei médico, me tornei político, fui vereador e cheguei à Assembleia Legislativa como deputado. Estou no meu 3º mandato. E sempre envolvido nos festivais, na cultura popular, nos congados, né? Alguém, se vê essa unha grande na mão direita, é porque agora eu estou tendo a ousadia de aprender a tocar viola caipira também, tá? Então sempre me envolvi com essa cultura popular. E em uma feira de artesanato na UFMG, que faz uma feira belíssima, coordenada pela professora Marizinha e outros lá, que trata do artesanato do Vale do Jequitinhonha na UFMG. Inclusive agora nós estamos com um projeto de lei transformando a feira do artesanato da UFMG em relevante interesse cultural para o estado de Minas Gerais. Ao invés de chamar os artesãos para uma audiência pública na Assembleia Legislativa, nós resolvemos levar a comissão de participação popular que nós temos na Assembleia para dialogar com eles. Eu era presidente da comissão, nós resolvemos ir na UFMG fazer esse evento lá. E lá eu conheci a Doroteia, fazendo parte de uma mesa. Gente, nós temos muito que dizem defender o artesanato, que são, na verdade, atravessadores em todos os aspectos, né? São atravessadores, inclusive na política também, né? Você pega pessoas que dizem defender o artesanato, que você vai ver a história, tudo, não tem, o que tem a ver com artesanato, né? E aí lá surgiu uma provocação. Nós temos em Minas 853 municípios. Eu fico olhando aqui vocês com 16 municípios, Luana. Com 16 municípios. Nós temos 853. Se torna mais difícil construir uma política estadual para o artesanato, sem sombra de dúvida. Mas a Doroteia me mostrava que um estado, por exemplo, como o Acre, com 22 municípios, vendia muito mais artesanato que Minas Gerais. Então, era uma provocação que fez a nós. Então, o que nós podíamos fazer para que Minas também evoluísse na venda de artesanato? E, sobretudo, eu viajo muito e visito muitos artesãos e artesãs. E, na verdade, a gente quer ver a vida do artesão e da artesã mudar. Se na cidade tem internet, quem mexe com artesanato no campo tem que ter internet. E muitos dos artesãos e artesãs estão no campo. A gente quer ver a vida efetivamente mudar. O filho do artesão ou da artesã pode ter a opção de ser um artesão, uma artesã, mas ele também pode não querer ser. E qual a condição daquele artesão, daquela artesã, de mantê-lo na universidade, de mantê-lo em outra cidade estudando, de dar esses primeiros passos? Então é importante, e nós começamos a ver isso, que a vida do artesão, da artesã mude. É preciso que a economia que vocês fazem girar no estado, gire na casa de vocês. A gente quer que efetivamente a vida de vocês melhore. É triste para a gente chegar na casa do artesão, de uma artesã,
eu rodo muito o Vale do Mucuri, do Jequitinhonha, e a gente vê a dificuldade no dia a dia de lidar, enquanto muitas vezes o atravessador ganha, e ganha muito mais. Muitas vezes não, quem mais ganha é o atravessador. Quem mais ganha com as peças de vocês que vocês produzem. Compra lá baratinho, pichincha, e pichinchar em arte, artesanato, eu acho que não vale. E depois vendem mais caro, e você chega na casa de um atravessador, a condição econômica dele é bem melhor do que o artesão e artesã. E nós tivemos essa ousadia. Primeiro eu fui com a Doroteia lá no Acre. Os olhos veem melhor onde os pés pisam. Nós fomos lá com o nosso amigo Valdemar, né? Lá do Sebrae, e fomos visitar os artesãos e as artesãs. Adentramos a floresta, fomos entender essa questão da relação com o meio ambiente, com a floresta. E lá eu conheci a artesã que ela me mostrou assim como a vida dela mudou, né? Como a peça dela mudou, né? Ao longo da história, da qualificação, dos cursos, da parceria com o Sebrae, com o governo de estado, das políticas públicas, como a vida dela mudou, porque não tem sentido a gente ir lá achar bonitinho, comprar, mas não conhecer a vida real de quem faz aquela peça. E aí nós fomos lá primeiro conhecer isso, para trazer algumas políticas para Minas Gerais. Nessa caminhada conheci o Ravi, conheci a federação, eu estou sempre presente, e o Tiago lembrava ali agora há pouco, né, Tiago? Eu estou sempre presente nas feiras, eu vou sair. Quando eu cheguei aqui, eu pensei, minha assessora de cultura está aqui, a Deis. Ô Deis, levanta aí para a turma te conhecer, se você está por aí. A Deis, minha assessora de cultura, que é lá de Minas Nova. Quando eu cheguei aqui, a olhar para o rosto de cada uma, a olhar para o artesanato que eu vi alguns usando, eu pensei assim, poxa vida, que pena que eu tenho que ir embora hoje, que aqui é o meu espaço, aqui é o meu lugar, mas para onde eu vou também é o meu lugar. Hoje eu saio daqui à noite do Triângulo Mineiro, e amanhã cedo eu tenho que estar em Teoflotone, no Mucuri Arte, que também tem uma feira belíssima de artesanato, como teve no festival. Então, ir nesses espaços, você aprende muito. É vendo que a gente aprende. E voltamos para Minas Gerais com essa ideia de criar a frente parlamentar. De início, era a frente parlamentar em defesa do artesanato mineiro. Mas como eu vim dos movimentos populares, a gente falou, não, tem que ser a frente parlamentar popular do artesanato mineiro. Quem sou eu para chegar e dizer a política que deve ser feita para vocês? Nós não, eu, senador, nós não temos essa condição de chegar e dizer a política que tem que fazer para vocês. É vocês que tem que dizer. Tem que partir de vocês. Qual é a política que vocês querem? Qual a política que vocês querem que o Estado construa, que a União construa, que a Assembleia Legislativa construa? Por isso, frente parlamentar popular em defesa do artesanato mineiro. E ela veio num momento muito difícil, né, Doroteia? Ela veio num momento que talvez, que se existisse o seguro-defeso, né, nossos pescadores, eles têm o seguro porque tem época do ano que eles não podem pescar. E o artesanato tem época do ano que não pode produzir. E nós vivemos uma pandemia. Então, a lei, a frente parlamentar foi construída durante a pandemia. Nós a construímos porque logo começou a pandemia e nós fizemos várias reuniões, vários grupos de trabalho, né? A Doroteia nos ajudou nessa coordenação, nós trouxemos ela nos ajudou nessa coordenação, a Deise, nossa assessora, o Ravi, nós chamamos todos os artesãos e artesãs para dialogar que política eles queriam. Foram meses e meses, durante a pandemia, de trabalho. Quantas reuniões eu não participei com vocês, que eu estava dentro do CTI, atuando na enfrentamento, né? Na hora ali, folgava um pouco, eu participava da reunião de vocês, porque eu fui da linha de enfrentamento. Participei das reuniões como paciente de Covid, que me contaminei, e fui também para a linha de enfrentamento. Então, hoje em Minas Gerais, nós temos a Frente Parlamentar Popular em defesa do artesanato mineiro.
A Doroteia falava de leis que estão no Congresso, 12 leis que estão lá e não tem essa conexão. Nós também descobrimos na Assembleia Legislativa, quando nós chegamos, leis que estão lá há anos, há vários mandatos, e não andam. Por que não andava? Porque talvez os autores ou quem estava ali não tinha essa conexão. E vocês, é importante que vocês entrem nas redes sociais do Congresso, nas redes sociais, no site da Assembleia, e provoque. Por que não está andando essa lei? Por que essa lei está parada? Então, nós descobrimos também na Assembleia, Ravi, várias leis, né, vocês me ajudaram a descobrir, várias leis que estavam paradas. E a ideia é que a gente forme um plano só, um plano estadual, né, da política pública para o artesanato mineiro. No lançamento da frente, que nós fizemos por internet, devido ao momento que nós vivíamos, eu coloquei uma outra proposta e que eu gostaria, já coloco aqui no Congresso, que saia como proposta desse Congresso. Nós temos, primeiro foi criada a frente estadual, depois a frente nacional. Os deputados federais, Leonardo Monteiro, os outros deputados, acharam interessante criar a frente nacional. E hoje eu quero fazer uma proposta para vocês. Primeiro, que cada um volte para o seu estado e provoque os parlamentares a criar a frente estadual no seu estado. Que cada um volte para a sua cidade e provoque os vereadores a criar a frente municipal na sua cidade, para que nós possamos fazer um grande emaranhado. E mais, eu gostaria que saísse como proposta desse Congresso, fica a sugestão para vocês, que nós possamos criar a frente interestadual, além da nacional, a interestadual. O que é a frente interestadual? É o deputado, a deputada estadual de cada estado, envolvido com essa luta, que criou a frente, criar uma grande frente interestadual, que junto com a frente nacional, vamos dialogar no governo federal, com respeito a cada um que pensa diferente, e eu respeito as diferenças, foi minha fala de apresentação, com respeito a cada um que pensa diferente. Nós estamos num momento que, ótimo para isso, que tem mais receptividade no governo federal. Nós estamos nesse momento para isso, então vamos aproveitar esse momento. E eu quero me colocar como deputado do Partido dos Trabalhadores, à inteira disposição, para, junto com os deputados federais, a frente estadual, a frente nacional, nós levarmos essa demanda ao presidente Lula, levarmos essa demanda a vários ministérios, porque é uma interface. Eu acho que já estou nos meus 15 minutos, né, Doroteia? Eu só queria mostrar essas 3 peças para vocês e dizer como o artesanato está na vida da gente. Essa peça do meio foi a segunda peça que a minha esposa fez. A peça de cá é a terceira peça que ela fez. E aquela ficou em construção. Agora não dá para ser queimada mais, porque ela já secou. Minha esposa é médica, eu sou médico também, ela é médica, pediatra. E durante a pandemia, eu fui para dentro do CTI, fui também fazer pão de queijo e tocar viola caipira. Ela foi aprender fazer artesanato. Não sei se a gente pode dizer aprender. Talvez já está na alma dela, né? Uma artesã, a Isa, lá do Vale de Jequitinhonha, jogou o barro na mão dela. No segundo dia, ela fez essa peça do meio. Então, olha a relação do artesanato com a saúde também. Com a saúde. Eu levei algumas questões dessas para dentro do CTI. Né? Se eu descobria que um paciente gostava de tal coisa, eu levava aquilo para fazer junto com ele. Ou fazer biscoito dentro do CTI. É óbvio que a gente não comia o biscoito, porque era feito dentro do CTI. Mas nós levávamos essas artes para fazer dentro lá com eles, porque a arte cura. A arte, ela tem que melhorar a situação financeira de cada um de vocês. A arte cura, a música cura. Né? Vocês não têm quem mais cuida da casa comum do que o artesão, do que o apicultor, do que o agricultor familiar, do que as mulheres. Não é à toa que a maioria dos artesãos são mulheres, né? Dos artesãos e artesãs são mulheres. Por isso eu vou continuar aqui com vocês, me coloco o nosso mandato à inteira disposição, depois vou deixar meu telefone para quem quiser, para a gente rodar esse país,
para trazer experiências para cá, igual fomos pegar no Acre, e que vocês possam levar muitas experiências daqui desse estado, que ama e ama muito bem a cada um dos brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. Gente, só complementando a fala do doutor Jean, na época, o Acre tinha aprovado 2 leis estaduais, a criação do Fundo Estadual do Artesanato e o Conselho Estadual do Artesanato, a partir de uma discussão acumulada de alguns anos, né? Então, o motivo, então, assim, como que se chega, inclusive, numa base legal que respalde a atuação de governo integrado com as instituições. Tá, gente, o Ravi está passando um informe aqui. Nós vamos escutar a fala da Yolanda. Não, Yolanda. Aí nós vamos escutar a Yolanda, sai para o almoço. Quem quer fazer perguntas, já recebemos algumas, então para não ficar muito tarde, mestra Vânia está ali ansiosa para perguntar. Mas aí o que a gente está pedindo? Registra, gente, e se for, assim, uma coisa muito importante, a gente abre um espaço para fala, mas vamos tentar, porque para a gente não ocupar muito tempo com as mesas, para que você não comprometa o tempo de discussão de vocês. Mas eu quero passar para a Yolanda o seguinte, 12 projetos de lei, mas o diagnóstico apontou o seguinte, a necessidade de uma política nacional do artesanato. Quando se discute o conselho ele vai ser gerido por quem? Quem integra esse conselho? Tudo bem, ele vai ser criado, mas ele vai deliberar o que e para quem? Porque alguém tem que fazer. Tem que existir um orçamento. Esse orçamento vai estar vinculado a quê? E quando se fala da política, se falou da importância de um sistema. Sistema por quê? A grande questão foi, PAB nacional dialoga com os PABs estaduais, mas não existe um canal de interlocução instituído para conversar com os municípios. E como que isso ocorre? Isso é necessário, então, pensar num sistema nacional, onde o município começa a fazer parte, né? Então, como seria essa discussão? Então, eu passo para você, Yolanda, para falar, eu acho que da experiência local, né? Então, como é estar num território, viver nesse território e participar de toda essa discussão. Então, assim, como que a política pública, e vou acrescentar mais um item, que nós também temos uma base conceitual, uma portaria 1008, que traz uma série de conceitos. E essa portaria tem gerado impactos positivos e negativos, de acordo com o diagnóstico. Então, assim, como que isso, né, qual a importância, como na ótica do município, isso impacta vocês, e como que vocês também, quais as experiências que já existem, que mostram essa conexão, e essa necessidade e possibilidade. Bom, eu sou diferenciada, não vou levantar. Bom, boa tarde para todos e todas. Eu me chamo Yolanda. Eu costumo dizer que sou genuinamente gorutubana, né? Porque no meu município a gente mora numa comunidade quilombola chamada Gorutuba. Então, eu sou Yolanda, genuinamente gorutubana. E, para nós, é um desafio muito grande viver nessas comunidades. Por quê? Porque a informação sobre as políticas públicas para o artesanato e para essas comunidades, elas não chegam. E, quando elas chegam atravessadas, desconversadas e para poucas pessoas. Eu nasci de uma família tradicional que sempre fez o seu artesanato, que é aqui a nossa blusa gorutubana, sempre fez a sua renda para produzir essa blusa, que ela é totalmente artesanal.
A única coisa que nessa blusa que é costurada à máquina é só os lados. O restante da nossa blusa, que é a nossa maior riqueza, que hoje ela é tombada como patrimônio imaterial e cultural de Minas Gerais, é a nossa blusa. Entendeu? E sempre, eu nasci de uma família que sempre produziu. A nossa família sempre fez, por quê? Porque a gente era pobre, não tinha condição de comprar uma roupa bonita para ir numa festa. Então, as mulheres, né, elas pegaram o algodão, fiaram, fizeram no fuso, fizeram uma linha, foram lá, fizeram a renda, né, e o pano não era esse pano fininho, era de algodão, que elas mesmas teciam, né, no tear e fabricavam a blusa, que é a nossa riqueza maior, que é essa blusa gorutubana. E eu sempre vivi no meio, né, dessa riqueza. E ao passar do tempo, eu não sabia, não entendia se tinha políticas para artesanato. A gente sempre vendeu por um preço irrisório. Quem sempre usufruiu, usurpou, foram os atravessadores, porque eles iam lá, pediam para a gente fabricar a blusa e vendiam a preços exorbitantes e que nós não tínhamos conhecimento. Há pouco tempo, antes da pandemia, eu tive o prazer de conhecer a FAM, até através de uma artesã que está aqui, Dona Carmelita, que foi ela que me fez conhecer e hoje estar dentro da FAM. Onde ela estiver, ela pode levantar, porque ela é uma artesã. Foi através dela que eu me inseri na FAM e a gente montou um grupo, né, nós gorutubanas, só mulheres e só gorutubanas, para produzir e vender essa blusa. E até então eu não tinha conhecimento de uma federação ou de políticas públicas para o artesanato. Por quê? Porque no nosso município, que é Janaúba, ele tem uma política pública, mas ela não é informada, não é repassada para os artesãos. Ela é repassada para alguns. São poucos os que têm o conhecimento que existe uma base conceitual do artesanato, que existe uma federação que está lutando pelo artesão. Não tem conhecimento. Hoje tem, porque a gente divulga muito, da Frente Mista Popular do Artesanato. Então, ano passado, ano retrasado, nós fomos para Brasília, para a Feira de Brasília, e hospedamos no apartamento do Leonardo Monteiro, que é deputado federal. E, nesse momento, eu chamei o Ravi e solicitamos a ele para que ele também criasse a frente mista, a frente parlamentar mista do artesão e do mestre artesão, e está encaminhada para ser inaugurada agora na Feira de Brasília. Provavelmente ela vai ser reaberta agora na Feira de Brasília. E aí eu fiquei apaixonada, me tornei vice-presidente da federação. Por quê? Porque eu descobri que eu sou uma mulher empoderada e quero ajudar o meu povo. As mulheres precisam de ter saúde. Falou muito bem o deputado Jean Freire e a nossa assessora do senador Randolph, que a maioria das vezes, as mulheres, elas trabalham com artesanato para curar de uma depressão. O artesanato traz essa saúde para essas mulheres. E outras vezes nós também precisamos valorizar as nossas mestres artesãs que estão lá
com o seu conhecimento, com suas mãos maravilhosas, e que estão lá escondidas, e que ninguém valoriza. Por isso, hoje, a federação, ela se juntou aos deputados, ao Jean Freire, ao Leonardo Monteiro e os demais deputados, para que criem essas políticas públicas em defesa do nosso artesão. E também para as nossas comunidades que estão lá esquecidas e que não têm o conhecimento nenhum do que é uma base conceitual e do que é uma política pública para o artesanato. Hoje, eu quero pedir, né, ao deputado que, quando a frente parlamentar estiver toda estruturada, que ele faça, no estado de Minas Gerais, reuniões presenciais em todos os municípios e que repasse as informações, porque muito artesão ele não sabe que existe, que ele é artesão e que ele tem a mão habilidosa e que aquilo que ele faz é um artesanato de qualidade que dá para ele sobreviver do artesanato. Hoje nós temos no estado de Minas Gerais, né, o Tiago, lá na diretoria do artesanato, que é o nosso maior parceiro, todo momento que a gente liga e que pede para emitir uma carteira do artesão, ele e a equipe dele está sempre de prontidão para poder ajudar a gente a emitir essa carteira. A equipe dele faz a função que nós todos deveríamos fazer, de informar qual que é, pergunta para todo artesão que vai solicitar a carteira, qual que é a mão de obra dele, qual que é a matéria-prima, como que ele faz, tudo muito bem organizado. Então, hoje eu estou feliz, a federação está de parabéns, todos nós estamos de parabéns. Por quê? Porque, aos poucos, essa política pública está chegando a quem, de fato, deve chegar. E aqui eu quero mostrar, aqui é a linha feita no FUS, né, para poder tecer a renda, né, e tecer também os cobertores que as nossas mulheres teciam no tiá, entendeu? E para poder fabricar as nossas belas roupas que vocês estão vendo aqui. Eu estou com uma saia, foi a minha tia de quase 90 anos que fez exclusivamente para mim vir pro evento. Uma senhorinha, né, uma mestra artesã, e que está lá escondidinha e que nunca teve a oportunidade de ser reconhecida. Então, nós esperamos que, a partir de aqui, que os debates, né, se estendam e que nós consigamos levar para quem, de fato, deva fazer essas políticas públicas voltadas para os artesãos. Muito obrigada. Obrigada, Yolanda. Pessoal, então agora nós vamos fazer... Olha o bloco de perguntas que chegou aqui. Eu já fiz uma pré-seleção. Nós vamos sair para o almoço agora. A gente retorna, eu acho que com o doutor Sérgio, porque ele estava programado para participar à tarde. Porque um outro tema, que aqui tem perguntas sobre as leis, a regulamentação... E a gente volta, inclusive, o doutor Sérgio vai falar para a gente um pouco sobre a questão da Previdência também. Então, a gente volta com os nossos convidados e o debate começa logo depois do almoço. Não comam demais para não ficar com muito sono, tá bem? Bom almoço e até já. Qual o horário de retorno, Ravi? 1 hora. Gente, é 1 hora de almoço, então vamos só sincronizar os relógios. 12h50, retornamos para esse auditório a 1h50.